Para fazer esse cobre-alimento, a gente vai precisar do filó. Pode até ser o tule, que ele é mais fininho, mas eu gosto de trabalhar com o filó, que ele é mais grossinho. Você vai cortar aqui, então, 4 tiras de 6 centímetros na altura. Se for um quadrado, por exemplo, um quadrado de 60 por 60 centímetros, você vai cortar essa tira aqui, ó, com 60 centímetros mais 3. Assista essa aula até o fim, porque lá no final eu tô dando algumas dicas para você sobre medidas, que vai te ajudar a fazer, então, este modelo aqui com várias versões diferentes, tá bom? Então, vamos lá. O que você vai fazer agora? Essas tiras aqui, você vai no ferro fazer o que eu fiz aqui nessas outras duas. Você vai no ferro e vai vincar, ó. Como esse aqui é um xadrez, ele me ajuda a guiar a dobrinha. Então, eu fiz a dobrinha bem certinho aqui, ó, onde tá a marcação do meu xadrez. Isso me ajuda bastante no fazer aí, então, as dobrinhas pra fazer, então, aqui, por exemplo, a costura do acabamento. Mas, se você tá com tecido de desenho, um tecido que não é xadrezinho assim, tem várias opções. Você pode vir aqui e fazer uma marcação de caneta de 1 centímetro. Se você tiver reguinhas assim também, ó, que ela marca, ó, meio centímetro, 1 centímetro, tá vendo? Também ajuda você. Você vai colocar aqui, vai dobrar, ó, bem certinho. Tem uns materiais como esse aqui que você pode levar no ferro, que ele não derrete, ele é próprio para calor. E ajuda também, como tem uns de madeira, você pode fazer isso com, tipo, um papelão, um papel craft mais duro. Aqui. Então, você vai precisar fazer isso nas duas extremidades. 1 centímetro em cima, 1 centímetro embaixo. Dobrou esse 1 centímetro, você vai passar tudo o ferro para vincar bem, igual aqui no meu, tá bom? E depois, você vai juntar as duas extremidades. Você vai fazer isso nas 4 tirinhas que você tem, tá bom? Eu já fiz nessas duas, agora eu vou fazer nessas outras duas. Depois eu venho aqui para te mostrar, então, pra gente fazer o canto mitrado delas. Que nós já fizemos toda a dobrinha, a gente vai fazer o canto mitrado. Então, eu vou reservar por enquanto os outros e vou pegar esse aqui. Você vai pegar, você tem uma régua dessas de patchwork, tá vendo aqui nessa régua? Ela tem o ângulo aqui, ó, 45 graus. E é nesse ângulo que a gente vai fazer o corte. Então, eu vou pegar aqui essa linha reta e vou alinhar aqui no meu tecido. Então, eu tenho que fazer, ó, ficar bem retinho. Você vai ver aqui, ó. Você vai alinhar, tá vendo? Alinhou. Então, agora aqui, ó, essa pontinha tem que estar na pontinha do tecido também. E a linha bem aqui na parte, ó, é a parte em que está dobrada, tá? Essa parte aberta fica pra cima. Então, parte aberta pra cima, parte dobradinha, alinhada à linha da sua régua. Encaixo e venho agora aqui com um cortador circular. Se não tiver o cortador circular, você vem com uma caneta, risca e depois você vai passar a tesoura. Então, tá vendo, ó? Formou esse triângulo aqui. Vou fazer esse corte na diagonal em todos os meus tecidos, tanto numa ponta como na outra, tá? Vou fazer isso em todas as pontinhas desses meus tecidos, pra depois, então, a gente juntar pra costurar. Se você não tem essa régua, o que você pode fazer também é dobrar assim, ó. Aí, você vai dobrar bem aqui, vai fazer um biquinho, pegando essa parte que tá aberta pra baixo. Aí, você vai alinhar bem certinho aqui, ó. Passa no ferro, vinca, e daí você corta aqui nessa marquinha, tá vendo? Assim também vai formar o canto mitrado, mas você tem que abaixar bem aqui, encostar bem certinho deste lado aqui, tá vendo? Vincar e cortar, assim também forma o seu canto mitrado. Aí, ó, se você não tem a régua, faz assim que também dá certo. Deixa eu mostrar aqui pra você. Tá vendo? Todos os cantinhos já estão cortados dos dois lados, tá vendo? Juntar aqui, ó. Então, eu vou fazer assim, eu vou abrir aqui e vou alinhar pelo lado avesso, tá? Então, ó, frente com frente, o lado avesso aqui pra você. Você vai alinhar, prende clipes ou alfinete. E você vai juntar o biquinho bem certinho com o biquinho. E as laterais bem certinho com as laterais. Se não tiver uma lateral um pouquinho mais aberta que a outra, põe pra dentro,
porque o importante aqui é que estejam bem alinhados esses dois tecidos, tá? Então, você prende aqui, e aí nós vamos fazer isso na máquina. Então, primeiro eu vou prender dois, ó, vou pôr um alfinete aqui pra você ver, também dá certo aqui. Agora, a gente vai na máquina ali e vai passar uma costura aqui, fechando esses tecidos. Então, lá na máquina, deixa eu mostrar aqui pra você, vou aproximar aqui pra você ver. Deixa eu pegar um alfinete. Você vai fazer uma costura de um pé de máquina. No caso da minha, que nem eu passei essa medida de 3 centímetros a mais aqui, é porque a minha máquina é doméstica, então a costura dela é de 1 centímetro. Se a sua máquina for industrial, a costura às vezes é um pouco menor, então essa medida talvez tenha que ser um pouco menor, tá? Talvez 2 centímetros só quando você cortou nas laterais a mais daria certo. Mas então aqui, ó, minha costura é de 1 centímetro, então eu vou fazer costura de um pé de máquina, eu vou começar com o retrocesso e vou terminar com o retrocesso. Quando eu vim fazer a costura aqui, sabe essa marquinha que tem que a gente fez a dobra, né, do tecido? Você vai parar a agulha bem no meio para virar o tecido, para daí então vir continuar a costura aqui, tá? Então, ó, sobe a costura, chegou no meio, para, com a agulha para baixo, você vai virar o tecido e vai continuar aqui. Vamos lá na máquina, eu vou te mostrar. Costurinha feita, vou repetir o mesmo processo nas demais. Ó, costura feita em duas tiras, frente com frente, você vai alinhar e vai ali na máquina e faz a mesma costurinha. Depois, eu venho mostrar pra você, depois dessa costurinha feita, vai precisar prender aqui. Mas aí aqui tem um segredinho pra não sair errado. Então, espere, eu vou lá costurar e já volto pra te mostrar esse daqui. Pronto. Ó, 3 costuras agora eu tenho. Tá vendo? 1, 2, 3, já prendido. Agora, falta a última costura, que é esses dois. Mas se você vir aqui de qualquer jeito e prender, corre o risco de ficar tudo assim, ó, torto. Então, agora nessa hora, você vai precisar abrir as suas tiras, tá? Talvez aqui na filmagem não vai aparecer bem, mas eu já filmo aqui melhor pra você ver. Vendo? Então, a costurinha biquinho pra fora, eu estiquei. Aqui também, ó, biquinho pra fora, daí eu estiquei o tecido. Aqui também, ó, biquinho da costura tá pra fora. Então, aqui tá toda esticadinha. E aqui também agora, ó, tá todo alinhadinho. E aqui, então, eu vou precisar, ó, tá vendo também, ó, todo alinhadinho. E agora aqui eu vou precisar juntar. Então, agora nesse caso aqui, você vai fazer todo o processo, ó. Você vai encostar, então, né, o tecido com o tecido, vamos abrir e passar a costura aqui. Assim, você não tem perigo de deixar tudo torto o tecido e costurar errado e ter que desmanchar. Canto mitrado, todo já costurado. Agora, nós temos que tirar, então, refilar essas linhas, tá? Corte todo o excesso dessas linhas que ficaram. E daí, nós vamos vir aqui também, ó. Antes de cortar, você abre novamente, vê se tá tudo alinhadinho, porque se não tiver alinhado, você vai precisar descosturar e fazer, tá? Então, aqui eu abri, eu vi que tá tudo alinhadinho, reto, não tem problema. Então, agora eu venho aqui, corto o excesso da linha e vou fazer isso aqui, ó. Aqui onde tá esse biquinho, eu corto aqui pra ficar o mais próximo e depois eu ainda tiro um pouquinho dos... Então, eu deixo mais próximo esse tecido pra não ficar tanta sobra. Aí, agora aqui, você fez isso nos 4 cantinhos, você vai empurrar pra formar o canto mitrado. Esse biquinho aqui, como ele fica um pouco grossinho, precisa vir com alguma coisinha que você tenha pontudinho, mas cuidado com a tesoura, se for usar tesoura, tesoura fechada e uma tesoura que não tenha um bico afiado, porque senão arrebenta a costura, tá? E você vai empurrar o tecido aqui, ó, bem pra formar, então, esse canto. E, ó, ele já deu formato, tá vendo? Então, nós temos frente e verso com canto mitrado.
E vamos repetir isso agora nos outros 4 cantos. Então, eu já alinhei aqui, agora a gente vai colocar o filó aqui dentro. Então, abra, veja se o filó tá bem encostando na dobrinha aqui mesmo. Tá? Aqui no cantinho, às vezes, é um pouquinho chato, mas coloque, empurra bem com o dedo. Confira se o filó tá bem encostadinho aqui no cantinho mitrado mesmo. E vem prendendo para ele não se soltar. Primeiro, você vai prender tudo, ver se tá bem alinhado aqui na sua mesa. Se ele encaixou bem certinho, você deixou bem retinho, você vai na máquina. Às vezes, se ficar um pouco o filó sobrando, você corta o filó para ele não ficar enrugado, tá? Então, vai colocando e vai alfinetando. Ó, vai encaixando o filó aqui dentro e vai alfinetando. Feito tudo isso em toda a volta, você vai na máquina e vai passar uma costura. Não passa uma costura de um pé de máquina, passa uma costura bem rente aqui mesmo, bem no comecinho dessa dobrinha, tá? E daí, na máquina, a gente vai ter que tomar cuidado para quê? O tecido de cima, você até joga um pouquinho para trás do tecido de baixo, daí você tem certeza que costurou de baixo, porque daí você tá vendo ele. Às vezes, se o de cima ficar muito em cima e você passar uma costura próxima, corre o risco de, quando virar aqui, a costura não ter batido no tecido de trás. Então, para não correr esse risco, vai arrumando aqui, ó, jogando bem de leve. Deixa eu mostrar para você mais de perto. Ó, joga bem de leve mesmo, só um pouquinho, para que você consiga ver o tecido de baixo conforme costura. Assim, não vai ter risco. Você vai costurar o de cima e o de baixo e prender o filó entre os tecidos. Começar a costura com retrocesso e vai terminar com retrocesso também. Vai devagar, vai olhando se o tecido de baixo tá bem alinhado com o de cima. Quando você para bem no cantinho aqui, ó, no canto mitrado, nessa costura que nós fizemos, você abaixa a agulha e vira o tecido, tá? E vamos continuar a costura. Ó, então, eu tô filmando aqui pra você ver que minha agulha, ó, o pezinho da máquina, ela tá pra fora um pouco. E a agulha, eu tô seguindo aqui, ó, a linha desse meu xadrezinho. Então, e se você for ver aqui, ó, você consegue ver o tecidinho de baixo. Então, assim, eu sei que eu tô costurando o tecido de baixo, de cima, e uma costurinha de meio pé de máquina, um pouquinho menor, tá? Olha que belezinha, então, finalizamos aqui. Deixa eu mostrar pra você a costurinha. Coloquei aqui uma etiquetinha minha. Se você tiver aquelas também, etiquetinha, bandeirinha, pode pôr. E olha só, então, como é que fica. Com os cantinhos, a costurinha, confira se atrás e na frente a costurinha pegou todo o tecido, se não precisa refazer, tá? E ficou assim, uma graça, né? Então, vamos lá para as dicas extras. Se você tem dificuldade em dobrar o tecido para fazer a bainha, uma opção é costurar a cianinha. Então, por exemplo, aqui, ó, você vai pegar a tira, que nesse caso aqui, para dar esse tamanho, foi 6 centímetros, e vai costurar a cianinha nas duas laterais. Aí, você vai fazer o quê? Dobrar, jogando essa cianinha pra dentro, bem aqui na costura, como a gente faz nos panos de prato. Aí, o que acontece? Aqui, você já tem, então, essa parte do acabamento feita. Você só vai precisar passar o ferro e vincar, então, jogando aqui as duas laterais. Nesse caso, o que que é importante? Que você alinha. Aqui no meu caso, eu não costurei alinhado, então, quando eu dobro aqui, tá vendo? Fica a cianinha de cima e a de baixo não se encontra. Era mais bonitinho se eu conseguisse ter deixado assim, ó, para que elas se encontrassem. E como é que eu faço isso para se encontrar? A hora que eu for costurar aqui na beiradinha, é importante que a mesma dobrinha estejam alinhadas. Porque no meu caso aqui, eu não alinhei. Então, quando eu jogo pra cima, não encaixa. Então, quando você for fazer isso no seu, faça bem certinho pra ficar alinhado, tá? Aí, você tem uma opção de fazer até um acabamento diferente, ó. Ficaria um acabamento bem bonitinho aqui, né? Com a cianinha. Tem essa opção, se você tem a dificuldade de fazer a bainha, e também vai dar um charme. Como você também aqui pode brincar, se quiser fazer composê com vários tecidos.
Outra dica que eu quero te dar é que essa técnica você consegue fazer com qualquer tamanho. Aqui eu fiz estreitinha com 2 centímetros, né? Por isso aqui, ó, eu trouxe essa marcação. Então, por exemplo, pra gente ter esse acabamento com 2 centímetros, eu precisei cortar 6 centímetros da minha faixa, que é 4 centímetros, 2 da frente com 2 de trás, mais 2 centímetros, que é 1 centímetro da dobrinha e 1 centímetro da dobrinha de baixo, né? Então, se você quiser fazer essa barrinha mais grossa com 5 centímetros, você vai pensar o quê? Eu preciso cortar o dobro, porque é frente 5 centímetros e verso 5 centímetros, mais 2 centímetros, que é 1 da dobrinha de baixo, uma dobrinha de cima. Então, com isso, vai dar 12 centímetros. Se eu quero essa barra maior, por exemplo, 10 centímetros, o que eu preciso cortar? Eu tenho que cortar o quê? Com 22 centímetros, que seria 20 centímetros para fazer 10 de cima e 10 de baixo dobradinho, mais 2 centímetros da dobrinha da costura. Então, sempre esse número fixo, que é a dobra da costura, para fazer o acabamento, mais a quantia que você quer do tecido em si, para fazer a barrinha aqui, tá bom? Gostou dessa aula? Então já curte esse vídeo, comenta o que você achou dessa aula. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo para você. Mas antes, já me segue aqui no canal, para que sempre que eu postar uma aula, você receba aí todas as atualizações, tá bom? Então curta, comente e me segue para receber mais conteúdos como esse. Beijos e até mais. Tchau!